Boa noite, alunos. Mais uma vez nós estamos aqui para fazer estudos da função matemática, ok? Eu sou o professor Luiz Fernando e nós vamos estudar hoje o conceito da função, como a gente conceitua uma função. E eu vou começar pela definição, que é o mais óbvio. E aqui, uma função é uma regra que relaciona cada elemento do conjunto A para um conjunto B, onde todos os elementos do conjunto A são considerados X, e os elementos do conjunto B são considerados Y. E que para existir essa função, para cada valor X de A, tem que ter um valor Y em B. Eu vou colocar dois diagramas aqui, diagrama A, X, 1, 2, 3 são seus elementos, diagrama B, Y, 2, 4, 6 são seus elementos. Como diz a definição, para cada elemento de A, um correspondente em B. Então, X liga no Y, 1 liga no 2, o 2 liga no 4 e o 3 liga no 6. Desta forma, nós podemos entender aqui uma linguagem mais técnica da função. F de A em B, tal que f de x é igual a y. X e y pertencem ao conjunto dos números reais. Ok? E assim a gente tem uma escrita mais formal da função. Continuando, nós devemos sempre estar pensando em como aplicar isso, né? E quando a gente fala de função, sempre aparecem dois conceitos, variável dependente e variável independente. No caso, f de x igual a y, x é a variável independente e o y é a variável dependente. E na matemática tudo vive de exemplo. Eu vou colocar aqui uma situação do cotidiano para vocês poderem acompanhar aí o que eu estou querendo dizer. Um veículo popular consegue rodar uma distância de 15 km com apenas 1 litro de combustível. Olha o tanto que é interessante. Se o veículo roda 15 km com 1 litro, à medida que você aumenta a quantidade de litros de combustível, aumenta a distância de 15 em 15 km, de acordo com a quantidade de litros. Numa situação dessa, nós podemos fazer algumas perguntas. Essas perguntas estão direcionadas à situação. Quantos quilômetros o veículo consegue percorrer com 2 litros de combustível? E quantos quilômetros ele vai percorrer se fossem 10 litros? Quer dizer, ele faz você trabalhar a equação mudando os valores de litros. Lembrando que para 1 litro de combustível, 15 quilômetros rodados. Pode ser perguntado também, com quantos litros o veículo deverá ser abastecido para que percorra 240 quilômetros? Agora ele faz uma relação diferente, né? Ele te deu a distância para você saber quantos litros de combustível vai ser utilizados. Pode perguntar também assim, quem é a variável dependente ou quem é a variável independente. No caso da situação, distância percorrida e litros de combustível. Olha como nós podemos resolver. Eu vou usar um diagrama para mostrar a primeira situação. X de A, litros. 1 litro, 2 litros, 10 litros, 16 litros. Conjunto B, quilômetros. Y quilômetros, 15 quilômetros, 30 quilômetros, 150 quilômetros e 240 quilômetros. A definição diz que para cada um de A, 1 em B. Então, se eu tenho X litros, eu vou ter Y quilômetros. Se eu tenho 1 litro, eu vou ter 15 quilômetros. Se eu tiver 2 litros, 30 quilômetros. 10 litros, 150 quilômetros. 16 litros, 240 quilômetros. E aí nós estabelecemos a função de A para B. À medida que a quantidade de litros aumenta, a quantidade de quilômetros também aumenta. E assim, nós vamos variar as formas de estar representando essa função. Olha bem isso, eu coloquei em forma de tabela. A primeira linha eu coloquei distâncias em quilômetros, 15, 30, 150, 240, até o Y. E na linha de baixo eu coloquei litros, 1, 2, 10, 16, até o X.
ok? Então, essa tabela eu posso ler de litros para quilômetros, eu posso ler de quilômetros para litros. Na verdade, eu vou estabelecer de litros para quilômetros, que é a situação que foi dada. 1 litro, 15 quilômetros, 2 litros, 30 quilômetros e assim por diante. Bom, eu posso também estar lançando mão da escrita matemática para fazer isso. Mas para isso eu preciso conhecer as operações básicas, que é soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, enfim, todas as operações matemáticas que a gente possa lançar mão. Nessa situação, que o veículo percorre 15 quilômetros com apenas 1 litro de gasolina ou de combustível, não sei, olha a equação que eu posso formar. F de x é a função, igual a 15 vezes x. Essa aqui é a operação que eu posso estar estabelecendo em todos os momentos na função. No primeiro momento, 1 é a quantidade de litros. Eu substituí o x. Então, ficando 15 vezes 1, o y será igual a 15. Então, 1 litro x de combustível, 15 quilômetros percorridos. Se eu substituo o x por 2, 15 vezes 2, 30. Então, 2 litros de combustível percorrem 30 quilômetros. Se eu substituo o x por 10, 15 vezes 10, 150, y quilômetros, 150, né? E se eu substituir o x por 16, então 15 vezes 16, y quilômetros serão igual a 240. Então, dessa forma aqui, nós escrevemos matematicamente o que aconteceu naquela situação do veículo percorrer aquelas quantidades de quilômetros, né, de acordo com a sua capacidade. Ok? Então, dessa forma, nós podemos conceituar função, dar uma ideia geral de função. Vocês viram que sempre vai haver dois conjuntos, um conjunto A, um conjunto B. O conjunto A estabelece os valores de x, o conjunto B estabelece os valores de y. Ok, pessoal? Até a próxima, então.